banca, só para não ter erro mesmo. Vou nomear a aula de novo, que eu não sei o que perdeu, o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que consegui resolver, tá ótimo. Eu criei outro link, porque na falta de tu, vai tu mesmo. Então, vou colocar aqui conhecendo o perfil da banca, tá? E aí, a gente já se resolve. Beleza. Então, canetinha ok, Flávia Rita ok, água ok, vocês também ok aí do outro lado, que a gente ainda tem muita coisa pra fazer. Essa tela aqui já foi, volta pra cá. Pera aí. Querendo voltar aqui. Pronto, gente. Todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva de novo. Porque agora nós vamos falar sobre o perfil da banca. Qual é a nossa banca? Sebrasp. Mais especificamente, estamos trabalhando Sebrasp com foco em provas de múltipla escolha. Primeira coisa que o menino pergunta é se é muito diferente. Flávia, Sebrasp múltipla escolha, múltipla escolha é muito diferente de Sebrasp, por exemplo, de certo e errado? Gente, o que muda bastante aí é o volume de itens a serem analisados. Então vamos imaginar o seguinte, quando você tem uma prova com 10 questões de múltipla escolha, 5 alternativas, você está analisando 50 itens, tá? E aí você tem o benefício de não ter questões anuladas, do tipo, uma errada anula uma certa. Então você tem como prejuízo uma prova mais longa, que vai requerer até, obviamente, mais conhecimento. Vamos pensar nisso. Lógico que essa prova vai requerer de você mais conhecimento. Entretanto, todavia, você vai ter o benefício de não ter questões anuladas aí em função de deslizes e vai poder se sentir mais confiante para fazer, por exemplo, uma questão por eliminação, que é uma alternativa justa, né? A prova de certo e errado, ela tem um caráter mais, como é que eu posso dizer, mais prático, porque você tem alternativas pequenas, então o tempo nunca é um fator complicador. Porém, você tem aí essa questão de que uma errada anula uma certa e a depender do edital, até mais, tá? A depender do edital, a gente já teve edital do Sebrasp, que uma errada anulava duas certas. Então, ou seja, para você não chutar, beleza? O modelo que nós temos no nosso concurso é uma prova de múltipla escolha. O conteúdo desta prova é muito similar ao conteúdo das provas do Sebrasp de certo e errado. Ah, Flávia, há poucas provas de múltipla escolha do Sebrasp, principalmente recentes. Eu poderia, por exemplo, estudar com provas de certo e errado? Sim, elas só não vão ter muita utilidade no quesito mensurar tempo, né? Por causa do que eu tô te falando. Você vai ter que analisar, obviamente, muito mais coisas numa prova de múltipla escolha, tá? Mas o tipo de conteúdo é bastante aderente. Bom, então vamos lá conhecer o perfil da nossa banca, pensando no que o Sebrasp cobra mais nessas provas de múltipla escolha. E como é que é esse desenho, esse formato de prova, tá? Então, conhecendo o perfil, aqui a gente está pensando no Sebrasp, mais especificamente múltipla escolha. Então, provas de múltipla escolha. Bom, o que eu vou analisar aqui nessas provas de múltipla escolha? Primeiro, eu vou separar em dois pontos: texto e que mais? Gramática. Quando eu penso em interpretação de texto, o Sebrasp vai priorizar inferência
que é você extrair informações a partir da leitura do texto. E é claro que o texto, ele vai trazer elementos que permitam aí essa inferência, tá? Então, informações a partir da leitura do texto. A gente vai ver uma prova agora, então você vai entender isso claramente. Bom, além de inferência, o Sebrasp vai trabalhar com muita frequência ideia central. Então, a gente vai ter que ler um texto, pegar lá qual que é a ideia central desse texto. A ideia central, normalmente, ela é colocada na introdução, é o eixo condutor do desenvolvimento e aparece retomada na conclusão. Mas é claro que existem introduções, por exemplo, digressivas, que vão falar de outra coisa e depois é que a gente vai entrar naquilo ali. Então, a gente vai ter que analisar mesmo, cada caso é um caso, cada texto é um texto, a gente não sai generalizando por aí não, tá? Bom, questões de tipologia / gênero textual. É mais comum o Sebrasp apontar para a tipologia, perguntando se uma parte específica do texto é expositiva, se uma parte específica do texto é, por exemplo, argumentativa, se uma parte específica do texto é narrativa. Então, é mais comum o Sebrasp se pautar nesse conteúdo de tipologia do que propriamente num conteúdo de gênero textual, tá? Então, tipologia, gênero textual. O que é mais que o Sebrasp costuma cobrar? Vocabulário. Gente, vocabulário a gente não pode brincar. Por quê? Toda prova cai, tá? Então, quando eu penso na questão de vocabulário, ela vai aparecer na interpretação de texto. Não tem jeito da gente fugir. E, obviamente, o contexto é uma referência inicial, mas não é seguro. Então, assim, o ideal é ampliar o seu léxico, que é o seu vocabulário, tá? Só que como é que a gente vai fazer isso às vésperas da prova? Você não vai poder ficar lendo Camões para ampliar o seu léxico, não vai ler Dante, né? O menino não vai ali poder se conectar com Balzac agora na véspera da prova para poder dar conta disso. Então, o que eu sugiro, né? Que a gente faça um dicionário pautado no Sebrasp, que é um glossário mesmo, a partir de provas. Então, glossário a partir de provas do Sebrasp, preferencialmente de múltipla escolha, mas você pode treinar por provas de certo e errado, como a gente já falou. O que é esse glossário a partir de provas, tá? Tanto no bloco de notas do seu celular, quanto numa folha. Eu prefiro folha, mas, contudo, entretanto, né? Porque às vezes você vai mexer no celular e vai pensar em outra coisa. Então, o que a gente vai fazendo? O nosso glossário pessoal. Aí você vai perceber que o Sebrasp, ele repete palavras. Então, vamos supor, ele vai ter uma palavra recorrente lá no Sebrasp, por exemplo, é prescindir. Então, ele vai, posso substituir prescindir por tal palavra? Aí você vai avaliar lá se sim ou se não. A gente já sabe que imprescindível quer dizer indispensável. Então, prescindir é dispensar. Então, prescindível, dispensável. Então, prescindir, dispensar. Então, colocou isso. Aí tem que olhar que tem que estar escrito com I, que às vezes ele pede a substituição e o erro é de ortografia. Então, tem que ficar no detalhe. Vamos supor, outro par que eu já vi muito, ó, percentil, que é, o percentil é uma espécie de média. É alguma coisa que está entre faixas. Então, uma criança está no percentil 40. O percentil 40 é uma faixa. Então, o percentil está ligado a uma média, a uma faixa, a um intervalo. Não vou usar a palavra média não, porque não é ideal. Já o percentual, que é diferente disso aqui, né? É uma parte. Então, basicamente, a gente tem esse tipo de glossário. E aí, por exemplo, fazendo 2 provas do Sebrasp, você já vai perceber que você consegue ir ampliando isso aqui. Toda prova vai aparecer. E quando chegar lá às vésperas do seu concurso, eu acho que vale a pena você retomar, porque o Sebrasp costuma
retomar essas palavras. Vocês já viram que às vezes vem embaixo assim, ó, texto adaptado? É porque ele insere palavras, ele troca coisas ali para formular uma questão mais dentro do perfil que ele está acostumado, tá? Bom, além de inferência, ideia central, tipologia, vai cair uma questão de referenciação. Flávia, o que é uma questão de referenciação? Uma questão de referenciação, gente, ela tem a ver sempre com um termo, que é um pronome, associado a um nome dentro do trecho do texto. Então, a gente vai ter lá, por exemplo, falando assim, ó, uma frase bem assim, né? Olha aqui, ó. Os homens não se preocupam com o seu semelhante, embora este seja a sua imagem. Então, vamos supor que eu quisesse fazer um item bem complicado, bem extenso, assim, ó. Eu vou lá e vou pegar todos esses pronomes aqui, ó. Seu, sua, e ainda vou pegar o este. Vou falar que o pronome este retoma a palavra semelhante. Aqui, ó. Pensa que pode ser uma questão de múltipla escolha, né? Aí, eu vou colocar assim, letra A. Este. Semelhante. B. E aí, vamos lá colocar qual que é o quê? A certa, por exemplo, tá? A associação entre o termo e o seu referente. Flávio, pra mim tá tudo certo, é por isso que você tá no canal certo, tá estudar, porque não tá não. Só a letra A tá certa. Este é o semelhante. Agora aqui, ó, os homens não se preocupam com o seu semelhante. Semelhante de quem? Dos homens. Então esse seu aqui, ó, ele retoma isso aqui, ó, dos homens. Mesmo esse sendo singular e esse plural. Porque o pronome possessivo ele concorda com o consequente, mas substitui um termo antecedente. Semelhante a quem? Semelhante aos homens, né? Semelhante dos homens. Então, ó, embora o semelhante, seja sua imagem, imagem dos homens. Então, imagem de quem? Dos homens. Concorda com a imagem, mas refere-se a dos homens. Então, isso aqui é muito comum em provas, tanto de múltipla escolha, quanto em provas de certo e errado do Sebrasp, tá? Você vai encontrar os dois estilos de prova, tá? Então, ó, a gente tem que fazer um glossário a partir de provas por causa das questões de vocabulário. E a gente vai ter que fazer uma leitura refinada para dar conta das questões de referenciação, que serão muito, muito comuns em prova, tá? Volte ao texto, não confie em você. Então, volte ao texto, faça essa leitura refinada aqui. Bom, esses são os principais tópicos de interpretação de texto. Flávia, qual o percentual de texto na minha prova? No caso do Sebrasp, gente, o texto vai ocupar mais ou menos 30% da prova, tá? 30 a 40%, mais para 30 do que para 40, mas vamos colocar esse intervalo, 30 a 40%. Da sua prova. É muita coisa, tem que treinar, tá? Geralmente a gente vai ter um texto longo a cada 10 questões, pensando nessa dinâmica de prova de múltipla escolha. Quando a prova é de item, a gente costuma ter um texto a cada 6, 7 questões, tá? Bom, nas questões de gramática, o que a gente vai ter de assuntos prioritários? O primeiro, vou fazer um top 10 aqui, vai ser conector.
Então, a nossa banca vai trabalhar tudo de conector. Substituição, retomada, inserção, todas as formas possíveis e imagináveis de cobrar esse conteúdo aqui que você vai encontrar no Sebrasp. Muito caidor de com força mesmo, pontuação. E não é só o uso de vírgula. O Sebrasp gosta de vírgula, mas gosta de travessão, gosta de 2 pontos. Então a gente tem que prestar atenção. Ele cobra ponto e vírgula, por exemplo, caiu na última prova da PF de 2025. Então tem que ficar bem atento a vários sinais de pontuação e não aí se ater apenas ao uso de vírgulas. Crase, gente, parece muito. Concordância. Muito. Regência, principalmente associada ao uso de pronome relativo. Porque isso aqui costuma cair junto. Colocação pronominal. Vou passar esse 5 para cá, para cá. Só para caber, tá, gente? Cai muito também. 7, gente. O Sebrasp adora tipos de si. Adora tipos de que. E aí, 9 e 10, nós vamos trabalhar com classificação de palavras. E aí, a gente vai falar mais de morfologia. Ele vai grifar 2 palavras e perguntar se elas pertencem à mesma classe. E 10, a gente vai falar sobre funções sintáticas, tanto de termos quanto de orações. Então, ele vai grifar orações e termos e perguntar se aqueles termos têm ou não a mesma função sintática. Então, funções sintáticas de termos e orações, a nossa banca vai trabalhar com isso, tá? Tudo isso aqui vai corresponder a mais ou menos 70% da prova. Dinâmica de questões, gente, muitas vezes vai trabalhar vários conteúdos, tipo concordância e crase, na mesma questão, a partir de uma questão de reescrita, por exemplo, de trecho. Proposta de mudança, de alteração, enfim, isso aqui que a gente tem, tá? Então, pensou nisso aqui, beleza? Respirou e aí a gente vai trabalhar mais. Então, um texto longo a cada 10 questões, a gente vai ter que trabalhar glossário para poder não errar a questão de vocabulário, trabalhar essas informações a partir da leitura do texto, ideia central, tipologia, gênero, vocabulário, referenciação, e a gente vai ter que se ater a esses conteúdos gramaticais que são mais recorrentes e a todos os outros previstos no seu edital. A gente vai ver tanto por meio de questões e para quem tiver no curso de teoria também, por meio de aulas expositivas. Dito isso, gente, o que a gente vai fazer agora? Uma prova para você ver o que eu tô falando, porque aí fica muito mais fácil você assimilar essa lógica. Então, nós vamos fazer uma linda provitia, tá? Essa prova aqui, já separou a sua prova, pode vir comigo, bora lá para a sua prova. Só que eu vou terminar essa linda telinha aqui. Então, ó, você está na prova do Sebrasp, essa prova foi aplicada agora, então é uma prova super recente, já tendo toda a noção do que é importante aqui. Bora lá para a nossa prova. Quando eu pego um texto do Sebrasp, gente, a primeira coisa que eu faço é marcar parágrafos, porque a banca hoje pergunta sobre parágrafos e períodos. Ela fala assim, ó, o segundo período do terceiro parágrafo, então eu já tenho que estar mais ou menos familiarizada com essa nomenclatura e já me organizei para isso. Primeiro, segundo, aí vou lá, ó, terceiro, quarto parágrafo, ele continua, tá vendo?
quarto parágrafo, quinto parágrafo. Na hora que eu marco os parágrafos, eu ainda faço um outro detalhe. Eu dou uma olhada aqui, ó, Thomas Nelson Brasil, o texto é de 2017, vi que tem adaptações, Os Quatro Amores, é uma tradução. Então eu já tenho uma noção aqui, esse texto é uma pesquisa, esse texto é opinativo, ele está defendendo uma tese, enfim. Então já tem uma lógica aqui para o meu texto. Ó, então, primeiro texto. Já se descobriu há muito tempo, vou fazer esse si, já que eu não estou fazendo nada. Quem descobre, descobre algo. É um verbo transitivo direto. Esse si que está aqui é uma partícula, o quê? Apassivadora. Esse A com H é uma oração sem sujeito, tem valor de faz. A gente vai trabalhando tudo que o Sebrasp tem por hábito cobrar, tá? Já se descobriu há muito tempo que os prazeres podem ser divididos em dois tipos. Aí ele vai explicar quais são os tipos, ó. Então, os dois pontos aqui se prestam à explicação de quais são os dois tipos. Aqui, ó. Haverá a explicação, a apresentação Então, isso aqui, ó, haverá a explicação, a apresentação dos dois tipos. Então, já se descobriu há muito tempo que esse quezinho que tá aqui é uma conjunção integrante. Ele está introduzindo o que, gente? Isso aqui já foi o que? Descoberto. Essa construção aqui, ó, já se descobriu, é uma estrutura de voz passiva sintética. E ela é equivalente a uma voz passiva analítica, que é uma coisa que o Sebrasp cobra muito. Então, essa oração toda, ela funciona como um sujeito paciente. E como é oracional, né? É um sujeito paciente oracional. Então, aqui, ó, já se descobriu há muito tempo que os prazeres podem ser divididos em dois tipos. Aqueles que não seriam prazeres propriamente ditos, a não ser que precedidos pelo desejo, e aqueles que são prazeres em si e dispensam qualquer preparação. Podemos denominar esses dois tipos, respectivamente, de prazeres necessidade. O que vai ser os prazeres necessidade? Tem que vir precedido de desejo. Então, eu vou aqui, ó, organizando. Precedido de desejo. E prazeres de apreciação. O que são esses prazeres de apreciação? Não precisam de qualquer preparação. Então, ó, dispensam qualquer preparação. Quem lê bem, gente, e eu falo que lê bem é isso aqui, organizar, lê às vezes uma vez só. Quem lê displicentemente, sem anotar nada, às vezes vai ficar fazendo leitura de dedo 3, 4 vezes. O menino fala assim, eu não consigo, eu chego ao fim do texto, nem lembro o que estava escrito. Mas isso é porque você não está treinando sua habilidade de concentração. E concentrar requer você fazer pequenas anotações ao longo do texto para reter o que está acontecendo ali, tá? Um exemplo desse primeiro tipo, então ele vai dar exemplo, ó, que é o precedido de desejo. Seria um gole d'água. Isso seria considerado um prazer se você estivesse com sede. Então, ó, eu fazendo um esquema, água, e antes eu tava com o quê? Sede. E um grande prazer se estivesse sedento, que seria muita sede. Contudo, oposição, para eu marcar a lógica do parágrafo, é bem provável que não haja ninguém no mundo, exceto em obediência à sede ou às ordens do médico, que tenha enchido um copo de água para beber apenas pelo prazer que isso lhe dá. É igual comer brócolis, né, gente? Vamos falar a verdade. Eu acordei, entrei no restaurante, me dá um brócolis aí. Não. Um exemplo do segundo tipo seriam os prazeres inesperados e surpreendentes do olfato. O suave aroma de campos floridos ou de plantações de ervilha que surgem em sua caminhada matinal pelo campo. Antes disso, você nem tinha necessidade de nada. Estava completamente satisfeito. O prazer desses perfumes não foi solicitado. Pelo contrário, foi uma dádiva adicional. Então aqui, ó, perfume, você não precisava de nada, tá vendo? Só para você fazer as associações do texto. E aí você vai aprendendo a fazer esquemas também com as próprias aulas aqui. A pessoa que passa pela plantação de ervilhas em sua caminhada, a caminhada de quê, gente? Da pessoa, tá vendo? Vai fazendo essas referências de pronome possessivo que você vai ficar craque nelas. Está mais propensa a dizer, este perfume é maravilhoso. Isso seria uma fala, né? Hipotética. Após o primeiro gole de um famoso vinho tinto, o especialista poderá dizer, este é um grande vinho. Quando prazeres e necessidades estão em evidência, tendemos a fazer afirmações a respeito de nós mesmos no tempo passado. Então, ele está explicando aqui, ó. Quando prazeres de apreciação estão em evidência,
estão em evidência, inclinamos-nos a fazer afirmações de desejo no tempo presente. Então, aqui, ó, necessidade, segundo ele, a gente vai falar da gente no passado. E quando é um prazer, apreciação, a gente vai falar da gente no presente. E ele vai explicar por quê. A gente vai colocar a explicação aqui fazendo pequenos esquemas do nosso texto. Os mais inocentes e necessários prazeres, necessidade, não são odiados depois de nós os termos, mas certamente morrem em nós. Então, por que a gente fala deles no passado? Eles acabam. Eles morrem. Tomou a água, acabou a sede. Beleza? Então, de forma extraordinariamente abrupta e completa. A torneira da pia e o copo d'água cheio são o mesmo, muito atraentes quando estamos em casa com sede depois de cortar a grama do jardim. Entretanto, 6 segundos depois se tornam vazios de qualquer interesse. Ou seja, bebeu a água, acabou. Esse prazer morre. Uma vez satisfeita a sua necessidade, aqui ó, uma vez satisfeita a sua necessidade, ela passa a ser passado, acaba. Os prazeres de apreciação são muito diferentes. Faz-nos sentir que algo não apenas satisfaz nossos sentidos, mas reivindica nossa apreciação por direito. O especialista em vinhos não aprecia seu vinho tinto da mesma forma com que teria ficado satisfeito em esquentar seus pés se estivessem frios. Ele sente que está aqui um vinho que merece toda a sua atenção, que justifica todos os anos de treinamento que fizeram seu paladar se tornar apto para julgá-lo. Há, inclusive, uma pitada de desprendimento em sua atitude. Ele deseja que o vinho seja preservado e mantido em boa condição. Não inteiramente por razões pessoais. Mas se ele estivesse em seu leito de morte e nunca mais fosse beber vinho de novo, ficaria horrorizado com a ideia de que esse vinho especial fosse derramado ou estragado, ou mesmo bebido por uma Flávia que não sabe nada de vinho, mas adora vinho. Pessoas não sofisticadas, como eu também. Incapazes, aqui é uma referência ao autor. Incapazes de saber a diferença entre um bom e um mau vinho tinto. Assim acontece também com a pessoa que passa pela plantação de ervilhas. Essa pessoa não apenas aprecia, como também sente que aquela fragrância, de alguma forma, merece ser apreciada. Hipótese, tá vendo? Iria culpar-se caso passasse pelo campo sem dar atenção ou sem se contentar. Isso seria estúpido, insensível. Essa pessoa se lamentará quando ouvir que aquele jardim pelo qual passou um dia em sua caminhada foi agora engolido por cinemas, por garagens ou por um novo viaduto. Então ele está falando que essa sensação é de tempo presente, ela perdura, né? Você tem uma memória ali, ó, daquele cheiro, daquele vinho. Do ponto de vista científico, é a única hora que aparece essa palavra aqui. Ambos os prazeres são, sem dúvida, relativos ao nosso organismo. Então, a ciência prova que as duas coisas são importantes. No entanto, aí ele fazendo a análise dele, os prazeres e necessidade anunciam de forma ruidosa sua relatividade não apenas à nossa contribuição humana, mas à sua condição passageira, porque ele já falou isso, ó, eles acabam. E fora dessa relação não possuem significado ou interesse por nós. Os objetos que produzem prazeres de apreciação oferecem o sentimento, irracional ou não, de que devem, de algum modo, receber atenção, ser degustados e louvados. Contudo, jamais deveríamos, ó, tá falando aqui com a gente, sentir algo parecido com relação a um prazer e necessidade. Nunca deveríamos nos culpar ou culpar os outros por não sentir sede e, portanto, passar por um poço sem beber água ou um gole de água. Então ele vai explicando aqui, mas ele está dando a opinião dele sobre o prazer, necessidade e o prazer, o quê? A apreciação. E aqui ele fala que a ciência reconhece os dois tipos de o quê? Prazeres, tá? Então já temos uma lógica do texto e aí agora nós vamos analisar as questões aqui do texto. O objetivo principal do texto, então uma questão de objetivo principal, reforçando o que a gente já falou, que é muito comum em se tratando de Sebrasp, é apresentar argumentos científicos que respaldem as distinções entre prazeres, necessidade e prazeres, apreciação. Gente, a palavra científico só aparece na conclusão, nem há desenvolvimento, argumentos, né? Argumentos são afetos ao desenvolvimento. A palavra científico só aparece com a afirmativa de que a ciência reconhece os dois tipos de prazeres, tá?
aqui, ó, a ciência reconhece os dois tipos de prazeres, tanto o prazer necessidade quanto o outro prazer, tá? Bom, aí eu tô aqui, contrapor opiniões filosóficas distintas a respeito de dois tipos de prazer que afetam o organismo humano. Meu problema tá aqui, ó, filosóficas, de onde que eu tirei essa informação privilegiada de que eu estou falando numa perspectiva, o quê? Filosófica. Ô Flávia, mas eu achei o texto um tanto quanto filosófico. Pois é, mas aí você não pode afirmar que essa perspectiva é o quê? Filosófica. Da mesma forma que você não pode afirmar que se trata de uma perspectiva científica, tá? Então, analisar as questões de interpretação de texto tem muito mais a ver com avaliar o que está, de fato, escrito no nosso texto. Então, analisar o texto filosoficamente, isso aqui extrapola o texto. Pois não há referência a essa perspectiva. Então a gente sabe que não tem referência a essa perspectiva, tá? Discorrer sobre a diferença entre prazeres, necessidade e prazer de apreciação, a qual é introduzida já no primeiro parágrafo. Essa daqui é uma ótima, né? Então provavelmente vai ser a nossa resposta. Aí na sequência, relatar experiências pessoais do autor. A única coisa pessoal do autor que tem em relação a vinho, ó. Eu só falo aqui, ó, não sou conhecedor de vinho. Só isso aqui que tem de pessoal, que o levaram a distinguir prazer e necessidade de prazer e apreciação. Situar historicamente, ele traz ali, ó, que já se descobriu aqui. Ele não fala quem e há muito tempo é uma referência vaga e imprecisa. Então já se descobriu há muito tempo, aqui não tem uma situar historicamente, né? Então há muito tempo a gente tem uma referência vaga. Então, uma referência temporal, vaga e imprecisa. Então, nossa resposta, letra C, de com certeza Deus ajuda se você senta e o quê? Estuda, porque aprovação e posso cair do céu não, tá, gente? E Deus está ocupado com muitas coisas na vida, não dá pra ele ficar pensando nisso não. A gente tem um negócio que é oportunidade de estudar. Então, bora fazer sua parte. Bom, aí depois eu tenho assim, de acordo com o texto, a tendência de se empregar o tempo passado, a gente já sabe que o tempo passado tem a ver com necessidade, e que isso acontece porque esse prazer acaba, né? Então, olha aqui, você já fez até a leitura. Quando prazeres e necessidades estão em evidência, como em, poxa vida, era isso que eu queria, que você já bebeu a água. Revela que esses prazeres saciam desejos irreais. Não, água bem real, né? Acontecem em ocasiões que não podem ser repetidas? Podem ser repetidas. Você pode estar com sede em outro momento, então não é isso, né? E aí minha canetinha parou de escrever. E aí a tela travou. Ah, mas destravou. Aí a canetinha parou de escrever, a tela travou, o que aconteceu? Então aqui, ó, acontecem em ocasiões que não podem ser repetidas. Isso aqui tá errado, né, gente? Então podem ser repetidas sim. Marcam profundamente a pessoa que os experimenta? Não, porque esse marcar profundamente, que vai trazer uma memória que é mais permanente, tem a ver com a ideia de apreciação, né? Infundem na memória sensações não desejadas? Também não tem isso. Desaparecem súbita e totalmente depois de satisfeitos. É isso. Esse prazer e necessidade acaba. Por isso que ele é tomado em tempo passado. E aí uma leitura calma do texto, né, pormenorizada, vai te ajudar a acertar tudo, que é o que a gente precisa. No quarto parágrafo do texto, o autor caracteriza como estúpido insensível. Quem que é estúpido e insensível? Aquele que passa ali pela plantação de ervilha sem, de certa maneira, apreciar a fragrância do ambiente. Ou aquele que degusta um excelente vinho, sendo conhecedor desse vinho e não elogia ali aquele paladar. Então, isso aqui, ó, estúpido, insensível, seria não ver um pôr do sol maravilhoso e aí acaba deixando pra lá, tá? Então, nesse caso, eu tenho o sentimento de culpa que pode surgir em alguém ao passar pelo campo. Bom, essa é bem específica aqui, não deve ser isso não. A possibilidade de um jardim ser substituído por novas o quê?
construções. Não é aí que você vai ser estúpido, insensível. O horror que alguém pode manifestar quanto ao aroma de ervilhas. A pessoa vai manifestar horror, gente? É bem por aí? Eu acho que não é isso não, né? O ato de ignorar uma plantação de ervilhas e seu cheiro ao passar nela. Essa vai ser a nossa resposta. Alguém que passa por aquilo ali e não aprecia certos prazeres, como, por exemplo, o aroma advindo de uma plantação de ervilha. O arrependimento de não se contentar diante de uma plantação de ervilhas. Não é o arrependimento que faz com que a pessoa seja estúpida ou insensível, é o fato de ela não apreciar aquilo ali. De modo que a nossa resposta vai ser a letra D, de Deus ajuda o menino que senta aí e estuda. Bom, aí depois a gente já tem questões que envolvem alguma coisa mais voltada para a gramática. Pensando na proporção desta prova aqui, foram 3 questões de texto e 7 questões com conteúdos mais gramaticais, tá? Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita para o seguinte trecho do texto. Então eu tenho lá o trecho assim, ó. Contudo, eu vou olhando, gente, parte. Geralmente eu começo assim, ó, contudo, entre vírgulas, eu já sei que isso aqui não vai ser o meu problema, tá? Eu faço essas questões olhando as partes, porque aí eu consigo ter uma noção melhor do que foi alterado. Contudo, é bem provável, ó, vou marcando a outra coisa, é bem provável que é a oração principal. Não é aqui o problema. Que não haja ninguém no mundo. Peguei essa oração aqui agora para analisar, ó. Que não haja ninguém no mundo. Aí, ó, que não haja. Aqui, haver pode ter valor existencial, né? Ele tá com valor existencial. Então, eu já crio aqui a minha lógica. Como é ninguém, eu posso trocar por exista. Então, aqui, ó. Contudo, é bem provável que não exista ninguém no mundo. Aqui tá ok, essa substituição. Que não haja ninguém no mundo, não mudou nada. Aqui tá errado, ó. Que não tenha ninguém no mundo. Barra aqui. Por que tá errado esse tenha? Porque o verbo ter não pode ser usado com valor existencial. Então, amanhã tem aula, por exemplo. O certo é amanhã há aula. Amanhã haverá aula. Então, isso aqui tá errado, ó. O verbo ter não pode ser usado com valor existencial. Então, amanhã tem aula? Não. A gente vai em amanhã há aula, ou amanhã haverá aula, beleza? Aí continua. Contudo, é bem provável que não haja ninguém, ou que não exista ninguém no mundo. Aí, ó, que não há ninguém no mundo, que não há ninguém no mundo. Quando a gente faz assim, a chance da gente errar é baixíssima. Olhei a pontuação, todos aqui, ó, exceto esse, que já estava errado também, tinha que ter a vírgula, tá vendo? Olha aqui. Que não haja, aqui já tem um erro, ninguém no mundo, aí tinha que ter uma vírgula. Onde? Exceto. Então, esse aqui já tá meio sambado. Beleza. Agora eu vou pegar esse exceto. E antes de eu olhar, eu já sei quais são as possibilidades. Exceto, eu vou trocar por a menos, a não ser. Olha, senão junto, senão em obediência, que tem valor de exceto. Então, eu fui aqui, ó. Exceto em obediência, eu só pensei nesse pedacinho aqui mesmo, tá? A não ser em obediência, aqui já tava bem estranho. Parei, salvo em obediência, salvo também pode, que aí eu já... Senão em obediência, tá junto, beleza. Próxima coisa, obediência, obediência a. Eu tenho que manter essas crases aqui, porque nenhum trocou obediência, tá vendo? Então, se nenhum trocou obediência, eu preciso manter a crase. Quem faz obediência, obediência a. Então, ó, já vi que aqui tá errado, faltou crase. Aqui também tá errado, aqui, ó, esses dois crase. Então, já sei que essa tá errada. Essa aqui já tava errada, nem preciso analisar mais, beleza? Aí, continuei. A não ser em obediência à sede ou às ordens do médico. Aí, beleza, parei aqui, né? Vou só até esse pedaço. Aí, ó, em obediência à sede ou às ordens do médico, já tava falsa. Em obediência à sede ou, olha aqui, trocou um pouco a lógica da nossa frase, ó. Salvo em obediência à sede, né? Obediência a ou às ordens do médico. Então, aqui tem uma falha no paralelismo. Que tenha enchido um copo de água para beber apenas pelo prazer que isso lhe dá. Aí, ó, vou continuar olhando, tá?
obediência, assédio às ordens do médico, tem que ter essa vírgula. Por que que tem que ter essa vírgula, tá? Essa vírgula tá indicando que a minha oração é explicativa. Se eu tirar essa vírgula, gente, ela também tá fazendo par com isso aqui, ó. Então, exceto em obediência, assédio às ordens do médico que tenha enchido. Então, é muito provável que não tenha ninguém no mundo. Eu tenho um par de vírgulas, então vou ter que observar esse par de vírgulas aqui, ó. Aqui tá ok, tem um parzinho, mas já tava sambada por causa da crase. Aqui tá ok, tem um parzinho, beleza? Então, vou trabalhando essa daqui, ó. A não ser em obediência, assédio às ordens, ainda tá mais ou menos o quê? No páreo, mais ou menos. Aí, continuo pensando aqui, ó. Essa daqui mudou até o verbo, ó. Olha aqui, encheira, que é o pretérito mais que perfeito. Então, essa daqui tá fora, essa daqui já tinha um problema de paralelismo, e aqui tá ok. Então, aqui, ó, tinha que ter uma vírgula nessa daqui também. Bom, agora, com um pouco mais de segurança, eu tô olhando que tem enchido um copo de água para beber apenas. Esse apenas aqui, gente, ele é muito importante nessa questão, porque ele muda o sentido. Então, olha o que acontece. Peguei esse apenas aqui, ó. Apenas está se referindo ao prazer, tá? Apenas pelo prazer. Quando eu vou olhar isso, eu consigo ver vários erros, ó. Apenas para beber, claro que não tá certo, vai mudar o sentido. Aqui, ó, tem enchido apenas um copo de água, mudou o sentido, tá vendo? Agora, olha aqui, ó, apenas pelo prazer, o sentido até se manteve, mas a gente já tinha erro no tempo verbal, problema aqui, então a gente já tinha outros problemas nessa frase, tá? Aqui, ó, apenas pelo prazer, o sentido tava bom, mas já tinha ausência de uma vírgula aqui e falha no paralelismo aqui, então já tava errada também, beleza? A letra B, a gente vai eliminar pelo sentido. Vocês perceberam? Apenas um copo de água. E aí você vai desenvolvendo esse tipo de estratégia para fazer essa questão. De modo que a gente chegou à letra E sem muita dificuldade. Claro que precisa de conhecimento, né, gente? Eu fui partindo a frase ali em pedaços e fui analisando cada pedaço. Ô, Flávio, mas você não acha que perde muito tempo? Ô, gente, vai ter questões que você vai fazer mais rápido. Essas questões de reescrita, elas vão demandar uma análise maior. O risco é você perder o ponto, entendeu? E o ponto a gente sabe que é muito doloroso. É a chance que você tem de não ter, às vezes, a redação corrigida. Então, eu não acho que vale a pena fazer rápido essas questões de reescrita. Eu faço assim. Eu vou partindo a frase e olhando para não ter erro. Aí eu não erro nunca. Né? Eu já consigo ver paralelismo, eu consigo ver detalhes. Eu já sei que eu posso olhar a questão do o apenas está se referindo a, por exemplo, prazer, e aí eu vou vendo os movimentos que houve aqui na frase. Quando você lê tudo, fica tudo muito parecido, tá? Então, questão 4, letra E, de estuda que a vida muda. Uma questão dessa a gente vai fazer rápido. No primeiro período do texto, o sinal de 2 pontos introduz a respeito da oração que o antecede. Bom, a gente já sabe isso, mas olha aqui, ó, já deixei o trecho aqui pra gente. Já se descobriu há muito tempo que os prazeres podem ser divididos em 2. Ele apresenta os 2. Prazer, necessidade, que ele fala o que é, e o prazer, apreciação. Então, ele apresenta os 2. Prazer, necessidade e prazer, apreciação. Então, ele apresenta os 2. Bom, o que eu vou falar? É um esclarecimento, uma exemplificação? Não é exemplo, porque exemplo é uma parte de um todo maior. Exemplo é sempre uma parte entre várias possibilidades. Ali não, ele apresenta os 2. Então, isso não. É uma citação? Não, porque a citação ela requereria aspas e deveria ter uma espécie de o quê? Autoria. É uma consequência? Não. É uma conclusão? Não. Então, nesse caso, vai ser o quê? Um esclarecimento. A apresentação dos 2 tipos. Isso aqui. Aí, na sequência, nós temos o seguinte, tá? No trecho, já se descobriu há muito tempo que os prazeres podem ser divididos em 2 tipos. O vocábulo se. Então, quando eu penso nesse já se descobriu, esse se é partícula passivadora. Quem descobre, descobre algo. Esse trecho aqui, ó, funciona como sujeito. Ô, Flávio, não seria objeto direto, não? De jeito nenhum. Já aprende uma coisa. Se há, PA é partícula passivadora, não há OT. O objeto direto vira o quê? Sujeito paciente, obrigatoriamente. Então, aqui, ó, o objeto direto vira
sujeito paciente. Então, se há PA, não há OD. O objeto direto vira sujeito paciente, beleza? Então, aqui eu tenho sujeito paciente e oracional. Esse sim que tá aqui é uma partícula, a passivadora, quem descobre, descobre algo, beleza? Então, nesse caso, eu tenho o seguinte: revela que a primeira oração do trecho não tem sujeito gramatical? Falso. Isso seria verdadeiro para isso aqui, ó, há muito tempo. Não tem sujeito é caso de oração sem sujeito. Quais são os casos de oração sem sujeito na nossa língua, gente? Haver com valor o quê? Existencial. Haver e fazer indicando tempo decorrido. Então, beleza? Haver com valor existencial, haver e fazer indicando o quê? Tempo decorrido. Que mais que eu vou ter aqui, gente? Na lógica desses trechos, eu vou ter fenômenos naturais, expressões do tipo chega de, basta de, passa de. Essas expressões também vão formar oração sem sujeito. E eu tenho mais um caso, que é o verbo ser indicando hora, data e o quê? Distância. Então, quando eu penso em oração sem sujeito, eu sempre vou pensar nessas questões aqui. Não tem sujeito gramatical. Aqui é um caso de oração sem sujeito. Beleza? Esse daqui, a segunda oração. É a segunda oração do período. A primeira oração do período, ela apresenta um sujeito paciente e oracional. Então, aqui, ó, já se descobriu. O que já se descobriu? Que os prazeres podem ser divididos em dois. Então, já se descobriu o quê? Que os prazeres podem ser divididos em dois, tá? Indica que a primeira oração do trecho está na voz passiva. Essa é a nossa resposta. É um caso de voz passiva sintética. E aí, nesse momento, você para fazer uma reflexão comigo, tá? Flávia, eu entendi tudo o que você está falando. Eu posso, às vezes, até não ter acertado a questão, mas eu entendi a lógica da questão. Bom, neste caso aí, obviamente, você precisa fazer um curso de exercícios, só para poder retomar esses conteúdos e realmente entender o perfil da banca. Flávia, no fundo, eu não tô entendendo nada que você tá falando. Para mim, você tá falando um grego. Nesse caso, você precisa de um curso de teoria. Você precisa realmente o quê? Ter uma noção do que está acontecendo aqui, tá? Você precisa de uma referência maior sobre o que é partícula passivadora, por que aqui o verbo é transitivo direto, que são os tipos de sujeitos, precisaria disso tudo aí. Exprime ideia de reflexividade. Reflexividade é quando a ação recai sobre o próprio quê? Sujeito. Tipo assim, ó, ela se considera uma boa pessoa, considera a si mesma. Si mesma, né? Então, ela se considera uma boa pessoa no sentido de ela considera a si mesma. Tem valor condicional na oração que se insere? Aqui não, né, gente? Porque a gente tá falando, nesse caso aqui, de um pronome, nem é um conector. Então, tem valor condicional de jeito nenhum. Mas vamos supor que eu tivesse um se condicional. Então, aqui, ó, ela voltará ao Brasil se houver. Ela voltará ao Brasil se houver necessidade. Caso haja necessidade, desde que haja necessidade. Então, se houver necessidade, tá? Funciona como sujeito da forma verbal descobriu. Bom, o se, ele não é o sujeito, né, gente? O sujeito é a oração. Então, aqui, ó. Então, no caso que a gente está analisando, esse se é partícula o quê? A passivadora. Então, beleza, já pensamos nisso tudo aqui, já sabemos que a nossa resposta é a letra B, de bom continuar estudando. Bom, agora, olha aqui o nosso enunciado, tá? No segundo parágrafo, eu já deixei marcadinho aqui para facilitar a nossa vida.
no segundo parágrafo do texto, pertencem à mesma classe de palavras. Quando eu penso classe de palavras, eu estou pensando nas 10 classes gramaticais. Eu estou pensando em morfologia. Então, basicamente, eu estou pensando em substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, pronome, preposição, conjunção, são 10, né? Artigo, numeral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, você está pensando nisso aqui. É lógico que a gente sabe que a classe de uma palavra pode variar em função do contexto e eu vou começar te mostrando isso. Por isso que a gente sempre vai ter que voltar ao texto, não dá para confiar. Então, a classe de uma palavra pode variar em função do contexto e a nossa regra é volte sempre ao texto. Então, volte sempre ao texto, pra gente ter essa noção aqui, beleza? Bom, antes da gente passar para isso, vou te dar aqui um exemplo de que pode variar. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, o bem nem sempre vence o mal. É triste, mas é verdade, né, gente? Vamos falar a verdade que tem hora que é assim mesmo. Bom, eu tenho um determinante. Isso faz com que essa palavra aqui seja um substantivo, beleza? Vamos supor que eu tivesse agora uma outra frase, e aí nessa outra frase eu colocasse assim, ó, ela fala bem. Esse bem que tá aparecendo aqui, ó, é o modo como ela fala. Então, nessa frase, isso aqui é o quê? Um advérbio. Ela fala bem, beleza? Então, a depender do contexto discursivo, uma mesma palavra pode o quê? Alterar a sua classe, ok? Então, eu tenho contextos diferentes, eu sempre preciso analisar o contexto. Aí, por isso, eu coloquei aqui o segundo parágrafo todo. Vamos lá. Um exemplo do primeiro tipo seria um gole de água. Isso seria considerado um prazer se você estivesse com sede. A sede, né? Isso é um substantivo. E um grande prazer se você estivesse sedento. Aí, neste caso aqui, a gente tem um adjetivo. Pessoa sedenta, homem sedento. Então, aqui, adjetivo. Aqui a gente tem até um verbo de ligação, né? Aqui é uma locução, ó. Com sede. Preposição mais o quê? Substantivo. Igual amor de mãe. Deu uma travadinha aí, mas deu pra pegar. Sei que tá travando um pouquinho, não, mas é pouquinho, tá, gente? Tá dando pra acompanhar? Como é que estamos no ao vivo aí? Eu tô aqui, ó. Deixa eu ver aqui no ao vivo se estamos vivos. Sim? Dá uma travadinha ou outra aqui, pelo menos eu vi, mas pouca coisa. Beleza? Então vamos continuar. Então nesse caso aqui, ó, contudo, é bem provável que não haja ninguém no mundo. Esse bem tá modificando provável. Provável é um adjetivo, mas não é o provável que eu quero, né? Só que aqui eu sei que se tá modificando um adjetivo só pode ser o quê? Advérbio. É bem provável, esse aqui tem valor de muito. É muito provável. Então, funcionando como advérbio e mais especificamente um advérbio de intensidade. Advérbio de intensidade. Contudo, é bem provável que não haja ninguém no mundo, exceto em obediência à sede ou às ordens do médico, que tenha enchido um copo de água para beber apenas pelo prazer que isso lhe dá. Um exemplo do segundo tipo seriam os prazeres, substantivo. Tem até artigo antes, inesperados e surpreendentes do olfato. Os prazeres do olfato, então aqui ó, surpreendentes da qualidade para prazeres, adjetivo. Tal como inesperados, que também é um adjetivo, porque a gente só pode coordenar palavras da mesma classe. Então, inesperados e surpreendentes do olfato, aqui a gente tem palavras da mesma classe.
O suave aroma. Suave dá qualidade para aroma. Esse O também é de aroma, tá? Isso aqui é um adjetivo. Aroma vai ser substantivo. Então, o O aqui é um artigo, né? Então, suave aroma de campos floridos ou de plantações de ervilha que surgem em sua caminhada matinal. Matinal, qualidade de caminhada, caminhada substantivo. Matinal vai ser o quê, gente? Adjetivo. Antes disso, você tinha necessidade de nada. Necessidade, a necessidade, substantivo de nada, que estava completamente satisfeito. Satisfeito, você estava satisfeito. Adjetivo. O prazer desses perfumes não foi solicitado, pelo contrário, foi mudado. Vou só para terminar de ler o parágrafo. Ó, sede, substantivo. Sedento, adjetivo. Bem, advérbio de intensidade. Ninguém, pronome indefinido. Prazeres, substantivo. Surpreendentes, adjetivo. Suave, dá qualidade para aroma, tá? Então aqui, ó, suave qualifica aroma e é adjetivo. Matinal qualifica caminhada. E é o que, gente? Adjetivo. Então, palavras da mesma classe. Necessidade, substantivo. Satisfeito, adjetivo. Então, nossa resposta, letra D, de Deus ajuda menino que senta e estuda todo dia. D, de devo estudar. Beleza? Então, ok, pensamos nisso e já entendemos o que o Sebrasp cobra aqui em morfologia. Aí a gente avança um pouquinho. Bom, olha aqui, ó. No quarto parágrafo do texto, tá dando umas travadinhas, não sei se vocês estão vendo. No quarto parágrafo do texto, então, quarto parágrafo, esse daqui, ó. Quarto parágrafo do texto, tá? Olha o que a gente tem. A palavra desprendimento está empregada com o mesmo sentido. Opa! Temos uma questão de vocabulário. Então, desprendimento não deve ser repulsa, né? Porque uma pessoa desprendida é uma pessoa que não liga pra muita coisa, mas a gente pode pensar no sentido exato da palavra. É o mesmo que uma pessoa gananciosa? Não. É a mesma coisa de perenidade? Perenidade que é algo o quê? Permanente, eterno? Não. É algo desalinhado? Desprendido quer dizer algo desalinhado, gente? Não, né? Então, nada a ver com o quê? Alinhamento. O que vai ser a nossa lógica aqui de desprendido? É alguém o quê? Que renuncia, que é isso aqui, ó. Abnegação. Aí você vai lá no seu vocabulário e coloca lá. Desprendimento, abnegação, perenidade. Aí bota o significado. E eu sugiro você fazer isso tudo num lugar só, né? Você começa certinho, você vai ver que por aula, assim, ou por prova, você vai conseguir pelo menos umas 3 palavras novas pro seu glossário. E aí são palavras que o Sebrasp costuma retomar em outras provas, tá? Você fazendo as provas anteriores vai perceber isso. Não vai precisar nem de eu ficar te reforçando isso não, tá? Então, a abnegação, alguém que renuncia aos próprios prazeres. Desprendimento também é isso. Renunciar a algo que é para si. Essa daqui o Sebrasp trouxe como sinônimas. São palavras, essas 3 que eu escolhi. Ah, repulsa, ganância, aí são palavras mais comuns, né? Desalinhamento quer dizer alguma coisa que está o quê? Diferente, fora do eixo. Mas pode anotar se você achar que precisa. Bom, aí na sequência eu tenho assim, ó, no quarto parágrafo, gente, uma questão de retomada, é de referenciação. Toda prova do Sebrasp vai ter uma questão de referenciação. Então, ó, o que esse período retoma? Então, lá no quarto parágrafo, eu tenho o lo e eu quero saber o que ele retoma. Olha aqui, ó. Então, eu tenho lá o seguinte, tá?
Os prazeres de apreciação são muito diferentes. Fazem-nos sentir que algo não apenas satisfaz nossos sentidos, mas reivindica nossa apreciação por direito. O especialista em vinhos não aprecia seu vinho tinto da mesma forma com que teria ficado satisfeito em esquentar seus pés se estivessem frios. Ele sente que aqui está um vinho que merece toda a sua atenção, que justifica todos os anos de treinamento que fizeram seu paladar se tornar apto a julgá-lo, julgar o vinho, né? Há, inclusive, uma pitada de desprendimento em sua atitude. Agora, sua atitude, a atitude do especialista, tá vendo? Então, ele sente, tá vendo? O especialista em vinho não aprecia seu vinho tinto, o vinho do especialista, da mesma forma com que teria ficado satisfeito em esquentar seus pés. Os pés de quem? Do especialista, se estivesse frio. Ele sente que aqui está um vinho que merece toda a sua atenção. A atenção de quem? Do especialista, que justifica todos os anos de treinamento que fizeram seu paladar, o paladar do especialista, se tornar algo apto a julgá-lo. Gente, o que é isso que esse trem tá parando? Tô vendo que tá dando umas travadinhas, tá, gente? Não tem o que fazer, não. Atuar, julgá-lo. Esse lo aqui vai retomar a palavra o quê? Vinho. Então, beleza. Pensei nisso, já sei a minha resposta. Qual que é a minha resposta? Letra C, de com certeza a vida muda se a gente senta e o quê? Estuda. Aí a gente continua, 10ª questão. Aí a 10ª questão tem a ver com o uso desses travessões. Aí travou de novo. Aí é a hora que eu quero ser feliz, mas o mundo não tá deixando. Pronto, voltou. Então, ó, vamos analisar a pontuação. Tá dando oscilação na internet, pelo que eu tô vendo aqui. Do ponto de vista científico, ambos os prazeres são, sem dúvida, tem que estar entre vírgulas, tá? Aqui, ó. É uma adjunta adverbial deslocado, ênfase. São, sem dúvida, relativos aos nossos organismos. No entanto, é uma conjunção coordenativa, o quê? Topicalizada. Então, vamos explicando a pontuação. Ó, vamos pegar tudo. Do ponto de vista científico, isso é uma adjunta adverbial, um recorte. Aqui também é adjunto adverbial deslocado. Essa vírgula aqui é obrigatória. Aqui é par ou nada. Então, par ou nada. Do ponto de vista científico, ambos os prazeres são, sem dúvida, relativos aos nossos organismos. No entanto, o que a gente tem aqui? Uma conjunção coordenativa. Ela não está deslocada, não. Ela está topicalizada. O que quer dizer topicalizada? Está no início do período. O Sebrasp costuma validar isso aqui como obrigatório, tá? Os prazeres, necessidade, anunciam de uma forma ruidosa. Adjunto adverbial. Como tem mais de 3 palavras, o Sebrasp vai considerar que as vírgulas são obrigatórias. Não é porque eu acho, não. É porque eu já vi as explicações dele, tá? A gente estuda pela própria banca, né? Vírgulas obrigatórias para o Sebrasp, tá? Aqui a nossa conversa é só Sebrasp, tá? Cada banca é um flash. Então anunciam de forma ruidosa sua relatividade, não apenas à nossa contribuição humana, mas a sua condição passageira. Tá coordenando, né? Aqui, ó, coordenação de termos. Essa vírgula aqui. E fora desta relação, aqui, ó, é outra adjunta adverbial deslocada. 1, 2, 3, pra cá. E esse E tá marcando limite de orações, ó. Anunciam sua relatividade e não possuem. Mesmo os sujeitos sendo iguais, esse E pode vir precedido de vírgula, tá? Então, limite de orações.
Então, pode-se empregar. Então, mesmo com sujeitos iguais, a gente pode empregar a vírgula, tá? Então, eu tenho assim, ó. Os objetos que produzem prazeres de apreciação não oferecem o sentimento, irracional ou não, entre travessões. O duplo travessão ele pode ser substituído por parênteses ou por vírgulas. O Sebrasp, de vez em quando, costuma falar o seguinte, que o duplo travessão confere maior ênfase. É verdade. Eu brinco, é igual decote. Confere ênfase, mas não muda o tamanho do peito. Então, nunca altera o sentido. São sinais equivalentes, ó. Vírgulas, parênteses e travessões em segmentos explicativos. Então, vírgulas, parênteses e travessões em segmentos explicativos são sinais equivalentes. Então, se perguntar lá, eu posso trocar os travessões por parênteses? Sim. Eu posso trocar os travessões por vírgulas? Sim. Se falar, eu posso trocar os travessões por vírgulas, isso altera o sentido? Não altera. Ah, diminui a ênfase. Aí o Sebrasp considera verdadeiro, porque ele considera que os travessões são mais enfáticos, mas isso não muda o sentido, deixando claro que mudar o sentido é diferente de mudar o quê? A ênfase. Lembrando, né, gente? Decote é ênfase. Sutiã com enchimento é ênfase, não muda o tamanho do peito. Então, beleza. De que devem, de algum modo, aqui ó, entre vírgulas aqui, receber atenção adjunta adverbial, tá? Receber atenção, ser degustados e louvados. Coordenação, ó. Receber, ser, tá vendo? Palavras da mesma categoria, são orações coordenadas entre si. Aí eu tenho, contudo, é o mesmo caso do no entanto, é uma conjunção coordenativa topicalizada, porque essas coisas vão aparecer em outras provas e a gente tá aqui para estudar, né? Então, contudo, jamais deveríamos sentir algo parecido com relação ao prazer e necessidade. Aí, 2 pontos. Nunca deveríamos nos culpar. Ele tá explicando, né? Ele desenvolveu um raciocínio. Então, fez o desenvolvimento da ideia. Nunca deveríamos nos culpar ou culpar os outros. É uma coisa ou outra, né? Entre vírgulas, é uma ressalva. Todas as ressalvas, elas precisam vir entre vírgulas. Então, nunca deveríamos nos culpar ou culpar qualquer outra pessoa, tá vendo? Fez ali uma ressalva. Por não sentir sede e, portanto, aqui, ó, é uma conjunção deslocada. Vírgulas obrigatórias. Passar por um poço sem beber um gole d'água. Então, aproveitei esse trecho aqui pra gente ir marcando sinais de pontuação, já que a gente sabe que o Sebrasp vai cobrar isso toda hora. Aí vamos ver como é que de fato caiu. Com relação à pontuação empregada no último parágrafo do trecho, é correto afirmar que seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical caso a vírgula empregada após anunciam segundo período fosse suprimida. Então, agora eu vou usar o marca-texto e a gente vai pensar nisso aqui, ó. Não posso suprimir, porque essa vírgula faz par com essa daqui e o Sebrasp tem por hábito entender que o adjunto adverbial com mais de 3 palavras não posso suprimir. Porque aqui a gente tem um adjunto adverbial e o Sebrasp tem de praxe considerar que adjunto adverbial com mais de 3 palavras deve vir entre vírgulas. Então essa daqui, ó, errada. Os travessões empregados no terceiro período fossem substituídos por vírgula. Isso pode. Não falou nada de sentido. Os travessões, os parênteses e a vírgula, as vírgulas, em segmentos explicativos são sinais o quê? Equivalentes. Então eu já sei minha resposta. É essa daqui, ó. Porque eu sei que travessões, parênteses e vírgulas são sinais equivalentes, tá? Então, travessões, parênteses e vírgulas são sinais equivalentes no acolhimento de termos o quê? Explicativos. Então, essa daqui errada, né, que a gente já sabe, que era o adjunto adverbial. Entre
vírgulas. Beleza? Aí vou lá. As vírgulas que isolam o vocábulo, portanto, fossem eliminadas. Não pode não. Errada, porque é uma conjunção coordenativa deslocada. Então, conjunção coordenativa deslocada. Depois, os travessões empregados no terceiro período fossem substituídos por reticências. Não, gente. Aqui, ó. Travessões, parênteses e vírgulas são sinais equivalentes. Reticências tem nada a ver com isso, não. Reticências serve para quê? Marcar a continuidade do pensamento, indicar continuidade de uma ideia, né? Supressão de ideia. Serve para quê? Marcar a existência de outros itens. Então, por exemplo, comprou banana, cenoura, tomate, reticências. Então, reticências. Marcar a existência de outros itens. O que mais que vai ter aqui, gente? Vai indicar supressão da ideia. Foi levada ao hospital com vida, mas só de ter reticência aí a gente sabe que a pessoa não sobreviveu, mas não sobreviveu. O que mais que eu posso usar para reticências? Pode indicar a dúvida, hesitação. Então ela queria que eu, de repente, fizesse a coisa certa. Então, hesitação com H e S. Cuidado pra você não escrever uma excitação, já tá muito excitado porque hoje é sábado, mas é sábado de estudo. Então, hesitação na formulação da ideia. Beleza? Então, travessões empregados no terceiro período fossem substituídos por reticência, que não, porque nem é isso que reticências faz. Vírgula empregada logo após outros fosse suprimida. O que acontece? Essa vírgula aqui também é páramo. Então, a gente tem aqui um parzinho, ocupar os outros, que é uma ressalva, isso aqui tem que ficar entre vírgulas. Entre vírgulas, né? Igual aqui também é entre. Aqui também é entre. Pra gente ter essa noção. Beleza? Nossa resposta, letra B, de bom continuar estudando. De banca Sebrasp é maravilhosa. E se você estudar, vai dar tudo certo, gente. A questão é o quão disposto você está a pagar o preço, né? De realmente se dedicar, de estudar para o que você precisa. Esse é um ponto crucial. O quão disposto você está a perder, entre aspas, parte do seu fim de semana construindo um futuro melhor, né? Porque às vezes a pessoa quer passar no concurso, mas não quer estudar. Aí não tem jeito, aí, meu amigo, infelizmente não tem jeito. Quer fazer as questões para ficar livre? Eu vou fazer aqui o mais rápido possível para ficar livre rapidamente. Não é assim que funciona, né? Então, isso aí não vai dar certo, não. Tá certo? Então, pronto, gente. Doeu muito? Nem doeu. Corrigimos uma prova de múltipla escolha e aí reafirmamos os conteúdos contemplados pelo Sebrasp prioritariamente nesse tipo de prova, né?